Guy Ritchie, diretor conhecido por obras icônicas como Snatch, Porcos e Diamantes e Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, ficou responsável por trazer em 2009 uma adaptação de um dos detetives mais famosos da cultura pop, no caso, Sherlock Holmes. Nessa versão interpretada por Robert Downey Jr., o detetive se vê envolvido em um caso de cultos macabros, quando precisa resolver um mistério sobre Lord Henry Blackwood, um cultista que foi responsável pela morte de 5 jovens mulheres em rituais, e que mesmo após ser condenado e enforcado, desaparece do cemitério onde foi enterrado, desencadeando estranhos eventos na cidade de Londres. Além disso, a relação de Holmes com seu parceiro, Dr. Watson, está cada vez mais instável devido ao casamento já marcado do médico com a professora Mary Morstan, algo que significa o fim da parceria entre os dois. Para piorar, Irene Adler, uma ladra de joias internacionalmente famosa e antiga amante de Sherlock Holmes, também se intromete na trama, com intenções obscuras. A mulher pede ajuda do detetive para encontrar Luke Riordan, que coincidentemente é o sujeito que foi encontrado no caixão de Blackwood. Durante a investigação, mais 2 mortes acontecem, sendo elas as de 2 grandes membros de uma ordem cultista, Thomas Rotherham, que era pai de Lord Blackwood, e o embaixador do parlamento, Standish. Ambos os casos são mortes sem nenhuma explicação lógica, o que não apenas começa a desafiar os instintos racionais do protagonista, como também causa comoção em religiosos de Londres, que temem a figura de Blackwood, como se ele realmente fosse alguma entidade perversa prestes a engolir o mundo em sombras. Entretanto, com o decorrer da investigação, Holmes consegue descobrir a maneira como o Lorde matou suas vítimas, desvendando os truques usados pelo vilão, e também descobre que o grande plano de dominação do mundo proposto por ele era na verdade um gás venenoso que seria espalhado no parlamento no dia da reunião, pois com isso, Blackwood conseguiria matar um grande número de pessoas importantes do governo, e através do medo, dominaria o país. No fim do filme, após Blackwood ser desmascarado e morto, Irene revela suas intenções e diz que foi contratada por Moriarty, um professor tão inteligente quanto Sherlock, mas também mais cruel do que ele. Sherlock, instigado com o novo caso, decide começar sua nova aventura, e o filme se encerra abrindo brechas para a continuação que viria mais tarde, com o título de O Jogo das Sombras. É interessante notar como Guy Ritchie conseguiu colocar muitos elementos que o tornaram famoso nas suas obras anteriores, em sua versão do detetive. A edição cheia de cortes rápidos não apenas traz uma identidade visual para o filme, como também deixa instigante o acompanhar dos mistérios. De maneira inteligente, o filme nos faz imergir na linha de pensamento rápido do protagonista, e além disso o estilo adotado também acaba por funcionar muito bem nas cenas de ação mais frenéticas. Fora isso, o filme acaba por evocar bem, na figura do vilão Blackwood, questões relacionadas à religiosidade e como ela se choca com a lógica. Muito da jornada de Sherlock na história funciona por conta disso, já que não são poucos os momentos em que o protagonista sente a sua postura pragmática e racional ser desafiada pelos truques místicos do vilão. Mesmo que o protagonista, através de uma linha de raciocínio totalmente baseada em fatos e verdades, consiga vencer o adversário, vemos em uma parte do filme Sherlock se submeter por vontade própria ao ritual de Blackwood para conseguir chegar em alguma conclusão. Ainda que possa parecer desespero do personagem, a ideia na verdade é mostrar de forma bem literal que muitas vezes, para enxergar algo que está à nossa frente, é preciso se colocar em processos que antes nos eram humilhantes ou sem sentidos, já que Holmes deixa claro que não compactua com aqueles ideais ritualísticos, para que assim possamos clarear nossa visão e alcançar nossos objetivos, até porque a parte mais inteligente, muitas vezes, é aquela que aceita ceder, nem que seja um pouco. Não é por acaso que o cenário do filme se passa durante a construção da Tower Bridge, pois, como explicado pelo próprio protagonista, a ponte foi uma das grandes invenções na época, por usar um sistema de engenharia complexa e diferente na sua estrutura. Mesmo que não seja o foco principal no filme, a ponte simboliza justamente como as mudanças chegam com o passar dos anos e que é preciso aceitá-las, mesmo que muitas vezes possam parecer desfavoráveis. O que corrobora esse ponto, sobre a aceitação de mudanças, é a relação de amizade de Sherlock com o Dr. Watson, já que mesmo gostando muito do amigo, Holmes não lida bem com a ideia de que ele irá se casar e seguir sem ele. Não à toa, o protagonista constantemente incita o amigo a participar dos casos, e o Watson, quase sempre, não resiste às investidas do parceiro. A relação entre eles, inclusive, acaba por ser um dos maiores pontos fortes do longa. Não apenas ambos possuem uma química inegável na resolução dos casos, como também é divertido ver o Watson tentando deixar aquela vida de lado, mas ao mesmo tempo não resistindo ao escape do marasmo de sua vida burguesa. Escape esse que apenas as aventuras de Sherlock podem lhe proporcionar. Entretanto, é impossível falar da versão de Guy Ritchie sem citar as principais diferenças que o personagem tem de sua versão primária, criada pelo escritor e médico Arthur Conan Doyle, em 1887. Enquanto o detetive nos livros é mais comedido e raramente entra em combates físicos, sendo até mesmo representado pela silhueta calma enquanto fuma um cachimbo, a deste filme é mais agressiva e não apenas entra em muitos combates, como é também um exímio lutador, conseguindo interpretar com precisão o modo de luta de seus adversários e derrotá-los facilmente. Fora isso, há também um tom mais irônico do personagem,
que muitas vezes se utiliza de respostas rápidas com certo humor sórdido para responder às perguntas que lhe são dirigidas. Essas mudanças foram suficientes para que o filme fosse mal recebido por fãs mais íntegros do personagem, e muitos até a consideraram desrespeitosos com a obra de Arthur Conan Doyle. Outra questão é que personagens brilhantes no trabalho que fazem, mas que possuem dificuldades para se socializar, já eram bem populares na época, como o médico House, por exemplo, ou Tony Stark nos filmes do MCU. Isso, obviamente, acabou influenciando a caracterização feita neste filme, e também deixou muitos dos fãs irritadiços com a versão de 2009. De fato, a abordagem feita aqui é mais de um filme de ação do que a de um mistério propriamente dito. Embora haja assim um caso de complexa resolução e várias pontas soltas que vão sendo amarradas durante a projeção, o que acaba por se destacar mesmo são as cenas frenéticas, já que até mesmo nas partes em que os personagens estão apenas conversando, há o uso recorrente de cortes e flashbacks, feito com o intuito de mostrar a mente do protagonista maquinando teorias e tentando chegar em alguma resolução. Dentro dessa proposta, é compreensível as mudanças que foram feitas na caracterização do personagem, e fora isso é preciso admitir que muitas dessas digressões são necessárias para uma adaptação cinematográfica, pois, mesmo que funcione perfeitamente em uma obra literária, ter um personagem apenas divagando teorias enquanto fuma seu cachimbo não é necessariamente o que se espera de um filme de investigação. Por conta disso, mesmo que muitos se desagradem com isso, essas diferenças acabam por se fazer necessárias. Fora que muitas dessas críticas são injustas, já que os principais aspectos do personagem, como sua mente afiada e experiente, com um raciocínio rápido e lógico, foram preservados. Talvez haja sim um exagero para representar estes pontos, mas ainda assim, eles estão presentes e fazem jus à fama do personagem de ser um dos maiores detetives da ficção. A abordagem mais moderna não se resume apenas às questões visuais do filme, já que este coloca em pauta como o sensacionalismo de casos criminais por parte da mídia podem colaborar ou atrapalhar o percurso de uma investigação, principalmente quando estão diretamente ligados a questões religiosas ou aparentemente sobrenaturais. Blackwood acaba por representar bem aqueles que usam a religiosidade para objetivos próprios, e mesmo nos dias de hoje, casos assim, infelizmente, são comuns. Muito do que tornou o personagem um sucesso, além de seu jeito astuto, também foi a forma como seus casos eram semelhantes aos acontecidos no período em que ele foi criado, algo que não apenas criava identificação com o público na época, como também brincava com o imaginário popular das pessoas, e o mesmo ocorre aqui de certa forma. Ainda que não tenha se aprofundado tanto em seu vilão, a intenção de colocar o tema em pauta merece ser valorizada e mostra que houve sim uma preocupação dos produtores em modernizar as aventuras de Sherlock, de maneira que não se resumisse apenas à parte técnica. Fora isso, é preciso citar que muitos pontos, como a aparição breve, mas instigante de Moriarty no filme, acabam por deixar o espectador empolgado com a possível formação de um universo compartilhado do detetive, o que torna a obra de Guy Ritchie uma adição bem-vinda ao microcosmo do personagem. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.